Olá, discípulos do Kyrios, Jesus Christosios, Theosoter, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos e bem-vindas à Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, uma igreja online e lar para você se conectar em pleno conhecimento em série de mensagens da Palavra de Deus, a Bíblia, que vai mudar e transformar a sua vida. Eu quero que você se sinta à vontade, conectado, ouvindo a Palavra de Deus em sua casa, no seu local de trabalho ou em seu lazer. O Espírito Santo vai ativar você e você vai ouvir a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. A voz da Bíblia é uma voz para hoje, para agora. Eu vou compartilhar para você a parte 11 da série de mensagens bíblicas da carta que escreveu o apóstolo Paulo a Timóteos. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 11 a 16, no seguinte significado: o comportamento exemplar do pastor. Ouça a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. Se os falsos mestres eram dominados pela cobiça, escravo da ganância, Timóteos, como homem de Deus e pastor da igreja, deveria fugir desse caminho sinuoso. As palavras tu, porém, indicam um contraste entre Timóteos e os falsos mestres. O apóstolo Paulo faz 3 apelos a Timóteos. Primeiro, o apelo ético, ou seja, fugir do mal e buscar a piedade. Segundo apelo, o apelo doutrinário, ou seja, deixar o erro e lutar pela verdade. Terceiro apelo, o apelo à apropriação, ou seja, apropriar-se da vida eterna que ele já havia recebido. Esses três apelos são colocados num saudável equilíbrio. Há quem lute pela verdade, mas negligencie a piedade. Outros buscam a santidade, mas não se preocupam com a verdade. Outros ainda desprezam tanto a doutrina quanto a ética em sua busca por experiências religiosas. Nos versículos 11 a 16 da primeira carta que escreveu Paulo a Timóteo, Paulo mostra de que maneira você pode viver como cristão em vez de ser amante do dinheiro. 5 ordens são dadas pelo apóstolo Paulo. Se sente preparado para ouvir e obedecer? Esse momento foi criado especialmente para você ouvir a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. Em primeiro lugar, o pastor precisa fugir da ganância. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11. Quando o apóstolo Paulo diz, foge destas coisas, está querendo dizer, fuja do orgulho, fuja da vaidade e da avareza
dos falsos mestres. Em lugar de servir-se da religião para logo completar-se, Timóteo precisa ter uma conduta agradável a Deus e assim alcançar a genuína piedade. Lobos e pastores gostam de ovelhas. O lobo gosta de devorar as ovelhas, enquanto os pastores gostam de apacentar as ovelhas. Os falsos mestres andam atrás dos bens das pessoas. O pastor cuida da saúde mental, emocional, espiritual delas. O pastor precisa fugir da sedução do desejo de ficar rico. O pastor precisa apartar-se dessa ganância pecaminosa. Eu quero que você se lembre disso. Homem como eu fugiria? Perguntou Neemias. Fugir é um sinal de sabedoria e um meio de alcançar a vitória. José fugiu quando foi tentado pela mulher de seu senhor Potifar. Davi fugiu quando o rei Saul tentou matá-lo. Há ocasiões em que o servo de Deus precisa se posicionar com respeito a falsas doutrinas e práticas ímpias e se separar de tais coisas. Eu me pergunto, de que coisas ou situações você precisa fugir? Eu quero que pense nisso com atenção. Em segundo lugar, o pastor precisa seguir as virtudes cristãs. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Antes, segue Diócou a justiça, de Caiócine a piedade, Eusebeia, a fé, Pirtes, o amor, ágape, a constância, Rupomone, a mansidão, Protes, 1 Timóteo 6,11. Ao mesmo tempo que Timóteo precisa fugir de algumas coisas, precisa seguir outras. O homem feliz é conhecido por aquilo que ele segue. Não basta separar-se do que é errado. É preciso seguir o que é certo. As 6 virtudes que você precisa buscar mais do que ouro e a prata. Cada uma delas deve ornar sua vida e equipá-lo ou equipá-la para o ministério. Primeiro, a justiça. A justiça de akainossene significa integridade pessoal. Está relacionada com caráter. A justiça aqui é o estado de coração e mente, que está em harmonia com a lei de Deus e que conduzirá a pessoa à piedade. Em segundo lugar, a piedade significa devoção prática. Está relacionada com conduta. Em terceiro lugar, a fé. Pistes. A fé pode ser traduzida por fidelidade. Em quarto lugar, o amor. Ágape. O amor é a atitude de sacrificar-se pelos outros em vez de explorar
os outros. Em quinto lugar, a constância. A constância dá a ideia de perseverança, de permanecer firme, mesmo diante das dificuldades. É coragem que prossegue em meio à adversidade. Em sexto lugar, a mansidão é poder sob controle. Você sabia? Você está ouvindo o comportamento exemplar do pastor em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 11 a 16. Ouça agora, em terceiro lugar, o pastor precisa combater o bom combate da fé. 1 Timóteo 6,12. Combate o bom combate da fé. Agonizomai, kalos, agon, pistes. Combate o bom combate da fé. A palavra grega para combater, agonizomai, é um termo do atletismo que dá origem ao nosso verbo agonizar e se aplica tanto a atletas quanto a soldados. Era luta agonizante requerida caso a pessoa quisesse vencer uma partida de luta romana. Continue ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. Todo cristão é chamado a batalhar, agonizomai, a luta pessoal contra o mal em todas as suas formas. Portanto, é digno de nota que o verbo combater, agonizomai, está no imperativo presente, indicando que a luta é um processo contínuo. Você, como cristão, precisa pôr toda a sua energia em andar com Jesus Cristo Theosote e realizar sua obra. Você, como cristão, precisa aplicar toda a sua força numa causa de consequências eternas. A obra do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, e ainda mais do ministério da Igreja de Cristo Jesus. Em quarto lugar, o pastor precisa tomar posse da vida eterna. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12. Toma posse, epilambanomai, da Zoé Aionios, da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Coloque a Bíblia em sua mente. O verbo tomar posse, epilambanomai, está no imperativo aoristo, sugerindo que Timóteos deveria tomar posse da Zoé Aionios imediatamente, em um único ato e de forma definitiva. Um cristão é conhecido por aquilo que ele se apropria como maior tesouro de sua vida. O apóstolo Paulo diz a Timóteos, você já tem a Zoé Aionios, a vida eterna, tome posse, usufrua-a. Tudo a seu redor é temporal
e um dia vai acabar. Timóteos, você já tem a Zoé Aionios, a vida eterna. Timóteos, você vive para a eternidade com Cristo Jesus. Timóteos, você tem uma riqueza em uma herança que nem ferrugem, nem traça, nem ladrão podem roubar. Timóteos, viva a luz da eternidade em Jesus Cristo e Teossote. Timóteos, tome posse de sua verdadeira felicidade. A Zoé Aionios, a vida eterna, pertence à era futura, à esfera da glória, mas em princípio chega a ser possessão do cristão já, aqui e agora. Eu quero que você que está conectado, ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, tome posse da Zoé Aionios, a vida eterna. Em quinto lugar, o pastor precisa guardar seu mandato imaculado até a volta de Jesus Cristo e Teossote, a parousia ou a epifania. Vou compartilhar alguns pontos. Primeiro, a exortação é feita diante de Deus e de Jesus Cristo. A seriedade da exortação do apóstolo Paulo é assaz solene, exorto-te para gelon, perante Theos, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Jesus Cristo, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 13. Ele, o apóstolo Paulo, exorta Timóteos perante o Deus da providência, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo e Jesus, que fez a boa confissão diante de Pôncio Pilatos. Agora, eu fico pensando, a testemunha da verdade, que se depara com a morte, Thanatos, que fez a boa confissão, deve ter diante dos seus olhos aquele que gera e preserva a vida de tudo, para que não tema aqueles que somente podem matar o corpo e não têm poder sobre o ser humano como um todo e sobre seu destino eterno. Pense nisso. Em segundo lugar, o exemplo de Jesus Cristo inspira o pastor a guardar o mandamento imaculado. Assim como Cristo Jesus fez a boa confissão diante de Pilatos, Timóteos precisa guardar imaculado o mandato. O exemplo de Jesus Cristo, mesmo em face da morte, Thanatos, deve inspirar Timóteos a ser firme e zeloso em seu ministério pastoral. E eu me pergunto, você está zeloso e firme em seu ministério dado pelo Espírito Santo a fazer a obra de Deus em Cristo Jesus? E Jesus Cristo morreu não apenas como sacrifício. Ele fez a boa confissão quando foi chamado a juízo
diante de Pilatos, declarando: o meu reino não é deste mundo. Eu vim a fim de dar testemunho da verdade. João 18, 36 e 37. Essa boa confissão de Jesus Cristo aos Theosoter diante de Pilatos deveria ser eficaz para afastar do amor pelo mundo todos os seus seguidores, seus ministros e seu povo, a noiva, a igreja. Você está ouvindo o comportamento exemplar do pastor. Em terceiro lugar, o pastor precisa manter-se fiel até a volta de Jesus Cristo. Que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Kyrios Jesus Cristo. 1 Timóteo 6,14. A qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Kyrios dos Kyrios, 1 Timóteo 6,15. Coloque a Bíblia em sua mente. A fidelidade do pastor precisa ser firme e permanente. Muitos começam com fé, mas não terminam a carreira. Não basta começar bem, é preciso terminar bem. Timóteo precisa guardar o mandato imaculado e irrepreensível até a epifaneia de nosso Kyrios Jesus Cristo. O mandato deve ser entendido como a instrução apostólica da carta. Guarde isso em sua mente. Em quarto lugar, o pastor precisa viver na perspectiva da majestade de seu Kyrios, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. 1 Timóteo 6,16. A solene exortação se converte agora na música de uma gloriosa doxologia. O apóstolo Paulo conclui sua exortação a Timóteos com uma exaltação ao soberano Deus, uma das mais belas doxologias registradas nas Escrituras. O Kyrios Jesus Cristo que se manifestará é o soberano. Dinastes, Basileus, Rei dos Reis, e Kyrios, Senhor dos Senhores, Kyriel, o Deus invisível, dar-se-á a conhecer na epifaneia, manifestação do Kyrios Jesus Cristo. Quem vê Jesus Cristo, vê o Pai. A glória do Pai, o Deus bendito, finalmente levará a glorificação de seus filhos no Rios, Jesus Cristo. Guarde isso em sua mente. Ao contrário de muitos pequenos e grandes poderosos terrenos, Deus é o único soberano. Deus é o único poderoso que derruba autoridades
dos tronos. Deus é o Rei daqueles que reinam. Deus é o Kyrios daqueles que exercem domínio. Deus tem vida em si mesmo e por isso é o único que possui imortalidade e habita em luz inacessível. A imortalidade do ser humano não é um potencial inerente a ele. Somente o Deus vivo possui imortalidade singular. Somente Deus é a fonte inesgotável da vida. Deus habita em luz inacessível, pois é transcendente. Sua glória excede toda a compreensão humana. Nem mesmo o ser humano glorificado poderá esgotar eternamente o conhecimento de Deus. O Deus inesgotável jamais será conhecido, amado e glorificado até o fim por suas criaturas. Seu poder é ilimitado, tanto no tempo quanto na eternidade. Portanto, a Ele, Deus, honra e poder eternos. Continue ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. Agora ouça. Os cristãos ricos. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 17 a 19. O apóstolo Paulo agora não se dirige aos que desejam ficar ricos, mas aos que já são ricos. O ensino do apóstolo Paulo é claro em demonstrar que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, mas a riqueza é uma bênção. Não é pecado ser rico, nem é virtude ser pobre. A riqueza adquirida com trabalho honesto e com a bênção de Deus é uma oportunidade para servir ao próximo. Vou destacar aqui agora algumas verdades importantes. Em primeiro lugar, os ricos devem ser despojados de soberba. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos. 1 Timóteo 6,17. A palavra de Deus, a Bíblia, nunca condenou uma pessoa por ser rica, mas por colocar sua confiança nas riquezas e deixar de usá-las para a glória de Deus e para o bem do próximo. A posse do dinheiro pode levar alguém a ser orgulhoso e soberbo. O indivíduo pode pensar que é rico por ser mais competente, mais inteligente, melhor que os outros, ou até mesmo mais amado por Deus. A pessoa pode ficar soberba porque tem muitas propriedades, porque conseguiu construir um colossal patrimônio. A soberba, porém, é a antessala da ruína. Um rico soberbo não compreendeu nem a vulnerabilidade da vida, nem a instabilidade das riquezas. Ouça agora, em segundo lugar, os ricos devem confiar em Deus e não no dinheiro. Nem depositem sua esperança na estabilidade da riqueza, plautos, mas em Theos. 1 Timóteo
6,17. Confiar na instabilidade da riqueza é a mesma coisa que edificar a casa na areia. Hoje há muitas pessoas desesperadas. Até ontem estavam confiantes de terem feito os melhores investimentos. Agora, seus investimentos deram para trás. Aquela aplicação, antes tão sólida, de repente se torna vulnerável. Muitas pessoas perderam seus bens do dia para a noite. A Bíblia, a palavra de Deus diz: porventura fitarás os teus olhos naquilo que é nada, pois certamente a riqueza fará-se asas, como a águia que voa pelos céus. Provérbios, capítulo 23, versículo 5. Confiar no dinheiro é uma insanidade. Você sabia? Em terceiro lugar, os ricos devem desfrutar daquilo que Deus lhes dá. Mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. 1 Timóteo 6,17. O dinheiro não pode lhe dar segurança. Ele não pode oferecer as coisas mais importantes da vida. O dinheiro pode lhe dar roupas bonitas, mas não beleza. O dinheiro pode lhe dar prazeres, mas não paz. O dinheiro pode lhe dar aventuras, mas não felicidade. O dinheiro pode lhe dar um carro blindado e seguranças, mas não proteção real. O dinheiro pode lhe dar uma casa, mas não uma família. O dinheiro pode lhe dar remédios, mas não saúde. O dinheiro pode lhe dar bajuladores, mas não amigos. O dinheiro pode lhe dar remédios, mas não saúde. O dinheiro pode lhe dar muitas coisas. Gratificação sexual, mas não amor. O dinheiro pode lhe dar um rico funeral, mas não uma vida eterna. A felicidade que o ser humano procura no dinheiro, ele só pode encontrar em Deus, em Jesus Cristo e os Theosote, no Espírito Santo. Ele, Deus, tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Guarde isso em sua mente. Em quarto lugar, os ricos devem dar aquilo que recebem de Deus, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. 1 Timóteo 6,18. Deus nos dá com abundância, não para acumularmos, mas para repartirmos. Você combate a concupiscência dos olhos com integridade. Você combate a concupiscência da carne com generosidade. Você combate a soberba da vida com humildade. Guarde isso em sua mente. É conhecido o triplo conselho de John Wesley: ganhe tudo o que puderem, economize tudo o que puderem e deem tudo o que puderem. Os reformadores ensinavam sobre a questão do ministério do pobre e o ministério do rico. Deus nos dá com sobra, não para acumularmos,
mas para repartirmos. Sempre somos ricos em relação a alguém. Sempre estamos na condição de ajudar alguém. Devemos ser ricos de boas obras. Devemos ser generosos em dar. Devemos estar prontos a repartir. O dinheiro é uma semente. A semente que se multiplica não é a que comemos, mas a que semeamos. Quando semeamos na vida de alguém, Deus multiplica a nossa sementeira. Quem semeia pouco, pouco se fará. Mas quem semeia com fartura, com abundância, se fará. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. Em quinto lugar, os ricos devem fazer investimentos para a eternidade, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de apoderarem da verdadeira vida. 1 Timóteo 6,19. Jesus Cristo Osios Theosote disse que devemos ajuntar tesouros lá no céu, onde os ladrões, a traça e a ferrugem não podem destruí-los. A bolsa de valores do céu, da pátria celeste, jamais entra em colapso. As riquezas espirituais jamais podem ser roubadas. A Bíblia diz que onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Você precisa buscar as coisas lá do alto, da pátria celeste, em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Você precisa buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Você precisa buscar tesouros que sejam um sólido fundamento. Você precisa se apoderar da verdadeira vida. O homem que só pensava em seus banquetes, em suas vestes, e deixou Lázaro faminto e chagado à sua porta, morreu sem ajuntar tesouros no céu. Morreu e foi para o inferno, onde acabou atormentado nas chamas e não recebeu nem mesmo o alívio de uma gota de água. O homem que se preparou apenas para essa vida e não fez nenhuma provisão para sua alma foi chamado de louco. Aquele que ajunta tesouros apenas nesta vida descobrirá que no dia em que sua casa cair, no dia em que estiver atravessando a ponte que liga o tempo à eternidade, o dinheiro não poderá ajudá-lo a se apoderar da verdadeira vida. Guarde isso em sua mente. Ouça agora o apelo final. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 20 e 21. O apóstolo Paulo reúne numa só frase toda a solicitude para com a integridade do Evangelho de Jesus Cristo Osios Theosote e todo o seu horror para com o desvio desse caminho. Em primeiro lugar, o Evangelho de Jesus Cristo Osios Theosote deve ser preservado de modo inviolável. E tu, Timóteos, guarda o que te foi confiado.
1 Timóteo 6:20. O Evangelho de Jesus Cristo Zios Theosote não deve ser guardado no sentido de ser ocultado, mas de ser mantido intacto, íntegro, incontaminado e transmitido com fidelidade. A palavra grega parakateke, traduzida por confiado, significa literalmente depósito. Essa palavra descrevia o dinheiro depositado em banco ou nas mãos de um amigo. Quando se pedia o dinheiro de volta, era dever sagrado entregá-lo em sua totalidade. A fé cristã foi colocada nas mãos de Timóteo. Ele, Timóteo, recebeu esse depósito e precisa transmiti-lo com fidelidade. Timóteo precisa entregar o que recebeu e não o que inventou. Timóteo precisa transmitir o que recebeu e não o que criou. O pregador não gera mensagem, ele transmite a mensagem. O pregador não é o dono da mensagem, é o servo da mensagem. O pregador é um despenseiro de Deus, e o que se requer do despenseiro é fidelidade. Ele, o pregador, não pode sonegar ao povo o evangelho que Deus a ele confiou, nem acrescentar coisa alguma ao evangelho por ele recebido. Continue ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. Em segundo lugar, o Evangelho de Jesus Cristo Zios Theosote não pode ser degradado com controvérsias ignorantes. E tu, Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam. 1 Timóteo 6:20. Pois alguns professando-o se desviaram da fé. 1 Timóteo 6:21. Guarde isso em sua mente. Da mesma forma que os hereges se afastam da verdade, o pastor precisa se afastar da heresia. O Evangelho de Jesus Cristo Zios Theosote é a verdade de Deus para ser crida e não para ser criticada. O Evangelho de Jesus Cristo Zios Theosote não é a infância da razão, mas o guia e o regulador da razão. O Evangelho de Jesus Cristo Zios Theosote não é contrário à razão, embora esteja acima dela. Timóteo não pode envolver-se com falatórios inúteis e profanos e com as contradições do saber, pois os que assim procedem desviaram-se da fé. Antes, ele, Timóteo, precisa se manter firme e fiel na pregação do Evangelho de Jesus Cristo Zios Theosote que lhe foi confiado. Continue ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. O apóstolo Paulo conclui sua carta com uma breve bênção. A graça seja convosco. 1 Timóteo 6:21. A graça de Jesus Cristo Zios Theosote é a base da salvação, o conteúdo do Evangelho, a bênção mais excelente concedida aos filhos
de Deus. A graça é o favor de Deus em Jesus Cristo e os teossote para quem não merece, transformando-lhe o coração e a vida para conduzi-lo à glória. A graça é o início e o portal da glória, pois a graça desemboca na glória. Aqueles que recebem graça agora desfrutarão da glória amanhã. É unicamente no poder dessa graça de Jesus Cristo e os teossote que Timóteos e a igreja em Éfeso são capazes de resistir os hereges, afastar-se de sua influência e viver na verdadeira beatitude. Em última análise, nem o apóstolo Paulo e nem Timóteos conseguem proteger a si mesmos ou a igreja de descaminhos. Unicamente a graça de Deus é capaz disso. A graça de Deus é suficiente. A graça de Deus nos basta. Gostou do conteúdo e significado da palavra de Deus, a Bíblia? Agora se sente preparado a tomar posse da vida eterna pela fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador? No momento de decisão em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. Venha, venha para Jesus Cristo, Ele é a solução para a sua alma. Só Jesus Cristo salva e é a única esperança para a sua alma. Entregue sua alma para Jesus Cristo enquanto você ainda tem saúde, está respirando o ar da graça de Deus, enquanto você ainda tem oportunidade de ouvir o Evangelho de Cristo Jesus e ainda mais enquanto tem oportunidade de ouvir o convencimento do Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Guarde isso em sua mente. Jesus Cristo é a única esperança de salvação de sua alma. Tome posse da vida eterna em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador.